Boa noite, gente. Agora a gente vai falar sobre Esdras e Atos no capítulo 7 dos dois. Esdras vai para Jerusalém. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizuia, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No 1º mês, ele saiu de Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esta é uma cópia da carta do rei Artaxerxes, que o rei Artaxerxes entregou para o escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive entre sacerdotes e levitas, que desejam ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está na sua mão. Além disso, você levará prata e ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao rei de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de Deus, do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, sacrifique-os no altar do templo do Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite e oliva e sal à vontade. Tudo o que Deus do céu tiver prescrito que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e os seus descendentes. Saiba também que você não tem autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus deu a você, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo no território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis de Deus. E aos que não conhecem, você deverá ensiná-las. Aqueles que não obedecerem à lei do Deus de vocês e à lei do rei será punido com a morte, ou com exílio, ou com confisco de bens, ou até mesmo com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os altos oficiais. Com a sua mão o Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim. Tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Agora vamos lá para Atos, capítulo 7. O discurso, ele era diácono, mas o discurso de Estevão ao Sinédrio. Bom, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações, né? A gente sabe que o pessoal estava acusando ele de blasfemar e muitas coisas são mentirosas. Então o cara vai lá e pergunta, né? O sumo sacerdote vai perguntar para Estevão se isso é verdade.
A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e esses 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Esse o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito, em Canaã, trazendo grande sofrimento. E os nossos antepassados não encontraram alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou os nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se conhecer aos seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu seus antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino muito extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e criou como próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passando 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e aproximou-se para observar e ouvir a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Venha agora, eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essas palavras tinha sido rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu essas palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no em seu coração, voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra às suas mãos
e o que elas tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro do profeta. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram um santuário de Moloque e a estrela do seu Deus em Renfa. Ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem que Deus deu a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué. Quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles, esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitissem providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu essa casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou, onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os seus olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os seus ouvidos e, dando gritos e fortes gritos, lançaram-se juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amanhã nos vemos para os nossos próximos capítulos.